a gente avisou, inclusive, no primeiro bloco que ia tratar desse assunto. Após a aprovação na Câmara dos Deputados, com 301 votos a favor e 150 contra, o projeto de lei que facilita a autorização de agrotóxicos no Brasil voltará para o Senado. O texto ganhou um apelido, né? Tem um lado ali que deu um apelido para o texto, chamado PL do Veneno. E outras coisas, entre outras coisas, né, retira, por exemplo, a obrigação de um agrônomo indicar a quantidade de química nas plantações. A proposta é defendida pela bancada ruralista no Congresso e flexibiliza também a importação com o Ministério da Agricultura, tendo poder de decisão sobre o registro de novos produtos. Para conversar sobre esse assunto, Ale, eu convidei o analista de agronegócio da FAENG, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Caio Coimbra. Ô Caio, boa tarde para você, seja bem-vindo a Itatiaia. Boa tarde a todos, caros ouvintes. Caio, boa tarde. Eu queria começar essa sua entrevista perguntando para você como é que você analisa esse projeto, né? A gente já deu aqui um panorama de mais ou menos como é que ele funciona, um lado questionando uma coisa, outro lado defendendo outra. Qual que é a sua avaliação como especialista na área? Primeiramente, a gente fala que esse PL é o PL dos alimentos seguros, já que o outro lado deu um nome pejorativo, né? Mas sempre tem a questão da narrativa. A narrativa contra aqueles que não querem ver o país desenvolvendo, quer ver o circo pegando fogo. E o PL dos alimentos seguros, que é esse PL que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e volta para o Senado, ele tem alguns pontos muito interessantes que moderniza realmente a legislação brasileira. Nós temos uma legislação atual de 1989, já se passaram mais de 3 décadas e os alimentos no Brasil já cresceram bastante. O agronegócio no Brasil tornou-se potência mundial, né? O país é a potência mundial do agro e alimenta hoje quase 10% da população mundial. Então, esse PL, ele vem para modernizar a legislação. Alguns pontos interessantes que a gente vê aqui. Questão de prazo de obtenção de registro. Hoje no país a burocracia é muito grande. Para um novo produto ser colocado no mercado, e aí quando a gente fala um novo agroquímico, né, ou pesticida, como foi colocado aí nesse PL, a gente demora em torno de 7 anos. Primeiramente, é muito caro para você registrar uma molécula, fazer todos os estudos que deve, todas as análises. Ele custa em torno de $1 bilhão. Isso aí equivale hoje a quase 6 bilhões de reais. Então é muito caro. E outro ponto que é muito complicado para nós no Brasil, que é diferente do resto do mundo, é que são 3 órgãos federais que analisam a possibilidade de colocar essa molécula no mercado. É o IBAMA, a Anvisa e o Ministério da Agricultura. Quando a gente fala em mundo desenvolvido, como os Estados Unidos e também na Austrália, que são grandes players aí do agronegócio mundial, eles têm geralmente um órgão só para liberar esse produto. Então, com 2 anos, na maioria dos países do mundo, principalmente nos países da OCDE, a gente tem aí 2 anos de média para liberação de uma molécula nova. No Brasil, demora 7, 8 anos, além de ser muito caro. Tem alguns pontos interessantes também, que a gente debate aqui. Caio, desculpa te interromper, é porque eu estou vendo que você está apontando os pontos positivos do projeto, né? Você não vê nenhum ponto negativo, por exemplo, essa questão de deixar o agrônomo de lado para o ruralista lá, o produtor rural. Isso é um ponto positivo ou negativo? Como é que você vê essa história? Porque isso me preocupou. Você tira o técnico da história, é perigoso, não? Esse é um ponto que não existe no projeto. Isso aí não tem... Primeiro que não tem fundamento, não tem Caio, desculpa, mas eu li o projeto. No projeto. Não, eu li o projeto, tem isso lá. Não está. Não existe você retirar o engenheiro agrônomo para você recomendar qualquer coisa, porque ele é o profissional que está habilitado a estar recomendando. Você pode ter confundido alguma coisa aí, mas isso não está no projeto. Eu li o projeto 2 vezes e percebi essa história lá. Então, acho que talvez a gente está tendo desencontro de informações. Mais um ponto que eu queria tocar com você, então. Economicamente, já que você tem um monte de produto que não é liberado lá fora, sendo liberado aqui, isso não pode ser ruim para os negócios internacionais do agronegócio brasileiro? Bom, cada situação, cada país ele tem a situação. Por exemplo, quando a gente fala em agroquímicos, agrotóxicos, como vocês gostariam de chamar,
O nome hoje, com esse projeto, ele muda primeiramente o nome de agrotóxico, que é o nome pejorativo para pesticidas, que em inglês é mata-pestes, né? Como em todo mundo é chamado. Eles têm um clima diferenciado que controla pragas, por exemplo, a neve. Quem já teve aí em outros países sabe que no período que você tem neve, que é muito frio, você praticamente não tem vida. Então, um próprio redutor de pragas é o clima. E aqui no Brasil nós temos um clima diferente. Mas, nesse projeto, uma coisa que veio me chamar a atenção, que também você falou que pode ser uma coisa negativa, mas ela tem os seus cuidados. Quando você não está liberado, se chegar a 2 anos hoje, tem aprovação aí, uma aprovação temporal, uma liberação temporal desse produto. Chegou em 2 anos, se ele não for liberado, então temporariamente ele vai estar possibilitado de uso no país. Só que esse projeto fala que se 3 países da OCDE tiver aquele agroquímico liberado. Então, assim, a gente está comparando sempre o mundo moderno, o mundo exterior, com as regras que tem aqui. Olha, gente, agroquímicos, agrotóxicos, pesticidas, a gente não usa porque quer. A gente usa porque é necessário. A gente sabe que tudo na vida depende de uma exposição grande. Então, se fosse possível cultivar sem utilizar nenhum tipo de químico, seria mais interessante. Mas como não é possível, em local algum do mundo, é possível você produzir sem utilizar 100% nada de químico. Esse é o grande problema nosso, não só do Brasil, um problema do mundo. Ô Caio, e como que fica nessa discussão da produção, enfim, exportação, importância da produção, a questão da saúde, né? Porque há vários pontos apontados pelas pessoas que criticam o projeto de uma liberação de pesticidas que podem prejudicar a saúde. Qual que é a sua avaliação? Você acha que para a liberação isso foi avaliado, a saúde foi um ponto que foi tocada, enfim, ou há algum risco nesse sentido? Não, de modo algum, pessoal. Ninguém, até quem está liberando, os próprios deputados estão colocando esse PL aí, esse projeto de lei que agora volta para o Senado. Eles também são consumidores de alimentos. Se fosse a coisa não fosse segura para eles, eles também não estariam. Todo mundo aqui é humano, tem a sua vida. Mas eles não são especialistas, né, Caio? Eles não entendem muito bem qual que é o impacto disso, né? Imagino que seja mais a sua área. Sim, mas as assessorias deles são muito especializadas para analisar esse tipo de projeto. Eles já foram avaliados, esses pontos foram avaliados. Eu vejo muito aí que tem o pessoal que vem colocando-se contra o projeto, 100% contra, é mais para deixar o circo pegar fogo do que a parte técnica. Tudo está ruim. Aquele pessoal que tudo está ruim, mesmo que o negócio vai ser bom para o Brasil, bom para a população, para eles, só por ser oposição, está ruim. Eu vi alguns destaques, por exemplo, por exemplo, um destaque que pretendia retirar do texto prazo fixo para a conclusão dos processos de registro. Isso aqui teve um destaque de um partido aí que não vale a pena falar o nome. Um dos grandes gargalos do Brasil é o prazo. Gente, tem uma molécula nova, que ela é mais eficiente, que ela é mais econômica, que ela é menos tóxica para o ser humano. Se você, 7 anos depois, você já não sabe, como disse, já pode ter surgido novas coisas. Então, o prazo de aprovação é muito grande. E isso fomenta aí o contrabando, fomenta tudo essas coisas ruins aí que acontecem. Que, inclusive, nesse novo PL, pune mais severamente. Quem faz as coisas erradas aí pode ter uma pena de 2 a 4 anos de prisão, dependendo do que for, de multa, que o máximo na legislação anterior falava que era 20 mil de multa para casos como, para alguns casos aí envolvendo a infração da legislação. Hoje pode ser até 2 milhões. Então, conseguiu modernizar algumas coisas. E outra coisa, punindo severamente quem fizer a coisa errada. Isso que é o grande ganho. Existe gente, pessoal, existe sim quem faz errado. Agora, esse que faz errado ele tem que ser orientado, e se ele não for orientado, ele tem que ser punido. Isso é fato, todos nós concordamos isso. Ninguém é a favor de fazer nada errado. Tá certo.
Conversamos então aqui hoje com o analista de agronegócio da FAENG, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Caio Coimbra, que falou um pouco com a gente aí sobre as questões envolvendo o agronegócio, enfim, esse novo projeto que está liberando alguns agrotóxicos aqui no Brasil, facilitando mesmo o uso aqui no país. Caio, obrigado, viu, pela entrevista, um abraço para você, obrigado pelo tempo. Por nada, eu que agradeço a disponibilidade. Obrigada, Caio. Boa tarde.